Olá, eu sou Norberto Classen e você está no canal do Biblifique. Esta é a aula número 157. Nós queremos continuar aqui a exposição do livro de Hebreus, especificamente hoje, um trecho bastante complicado, talvez um dos mais difíceis de toda a Bíblia. E nós queremos tratar sobre a segurança dos santos, ou seja, qual é a nossa segurança como cristãos na obra de Cristo Jesus, de acordo com esse texto que nós abordaremos aqui. E para isso, eu quero ler com vocês o trecho de Hebreus, capítulo 10, e vamos pegar aqui a partir do versículo 24. Eu vou usar aqui a revista Almeida atualizada, e também você pode olhar do lado a nova versão transformadora. E o texto nos diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros também, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, e façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia maiúsculo, o dia do Senhor. Esses versículos foram contemplados em aulas anteriores, quando falamos sobre a necessidade de que eu e você, como cristãos, temos de participarmos da congregação, do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Então, os versículos anteriores estão diretamente conectados com esta admoestação ou essa exortação. Continua a leitura aqui a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, portanto, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Na verdade, os últimos versículos já são uma introdução para o grande capítulo dos heróis da fé, que serão contemplados em aulas posteriores e em estudos posteriores. Muito bem, o que temos aqui talvez seja, pelo menos na minha opinião, um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia. E muita gente, já encontrei isso, quando leem esse texto, se assustam sobremaneira. Meu Deus, o que fazer? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E de fato é. Deus é julgador, é absolutamente justo e executará o seu juízo cedo ou tarde sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Agora, qual é a segurança que nós temos de acordo com esse texto? E há vários outros textos na Bíblia, trechos na Bíblia, que nos mostram que nós estamos seguros se estamos de fato em Cristo Jesus, se tememos a Deus, se servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós precisamos entender aqui e contextualizar é que essa carta foi escrita para judeus que estavam pensando, e muitos já haviam decidido, abandonar o cristianismo como uma vida de fé, como uma forma de viver e até uma cultura a ser propagada.
Então, esse trecho, na verdade, é um forte apelo à perseverança da fé cristã para aqueles que, de alguma forma, pensavam em desistir, e um sério aviso contra a apostasia, ou seja, contra a rebelião contra o próprio Deus, a rebelião diante de Deus. No entanto, aqui nós temos, ao invés de nos assustarmos, na verdade, nós devemos olhar para esse texto e encontrar ali uma segurança para aqueles que são santificados no sangue de Jesus Cristo. O autor destaca as terríveis consequências de abandonar deliberadamente a fé após o conhecimento da verdade. E, ao mesmo tempo, se encarrega de fortalecer e encorajar os crentes a manterem a sua confiança em Deus e perseverarem até o final, para que a promessa final, que é a ressurreição dentre os mortos, a vida com Deus, o corpo transformado, glorificado, vivendo ao lado e governando com Jesus Cristo. Então, como nós sabemos, a carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de impedir que a apostasia acontecesse. Esse, na verdade, é o objetivo. Com aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam agora enfrentando perseguições e sendo tentados a abandonar a fé e voltar para a religião do judaísmo, para a antiga religião. E, evidentemente, o escritor não deseja ou não desejava que isso acontecesse. E eu quero abordar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, será que a apostasia é real e ela é possível? Ou seja, por apostasia, nós estamos aqui definindo, conceituando aqueles que se voltam, rebelam contra Deus, viram as costas para Deus, ou dão as costas para Deus e não querem mais saber de uma vida cristã. Não é apenas um desvio temporário, como acontece muitas pessoas. Olhe para as ruas, indague as pessoas que estão nas ruas e muitas delas já foram cristãs ou são cristãs, mas por alguma razão, por alguns motivos, não estão congregando, não estão fazendo parte do corpo de Cristo, não estão servindo a Jesus Cristo. Isso é um desvio. A apostasia é muito mais grave, muito mais sério, e é o que nós queremos inicialmente abordar aqui. Ou seja, quais são as perguntas que surgem aqui, juntamente com o texto de Hebreus capítulo 6, que foi abordado na aula número 136, aula 136 do Biblifique, já abordou esse assunto, ainda que de uma forma introdutória. E a pergunta que se faz é: pode alguém que foi adotado da família de Deus ser lançado fora? Será que Deus faria isso? Pode alguém ser filho de Deus pela manhã e filho do diabo à noite, mais tarde? Pode alguém que recebeu a vida eterna sofrer agora uma penalidade eterna? Fato é que a Bíblia mostra alguns exemplos, não é muito clara com relação ao assunto, às respostas a essas indagações que estão inseridas aqui, mas menciona algumas pessoas, alguns fatos interessantes. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 7, ainda na sua preleção, na sua pregação, ou Sermão do Monte, menciona ministros a quem ele não conhece. Ou seja, aqueles que profetizaram em seu nome, exerceram milagres ou operaram milagres, expulsaram demônios, proclamaram mensagens, mas ele não as conhece, não conhece essas pessoas. Ou seja, e essas pessoas serão lançadas ou serão afastadas do convívio eterno com o Senhor Jesus. E eu não vejo muita outra alternativa onde passar a eternidade. Só há dois lugares. Ou o lugar onde o Deus com seu Filho Jesus Cristo reina, e o outro lugar. Jesus menciona ramos infrutíferos que serão removidos e queimados. Talvez numa condição paralela com o texto de Mateus capítulo 7, que se encontra em João capítulo 15, quando ele fala aos seus discípulos que no Evangelho de João está inserido no último discurso, no último encontro do Senhor Jesus com os seus discípulos. Nas cartas de Paulo, ou no relato do ministério de Paulo, nós temos, por exemplo, Demas, que abandonou o presente século e abandonou o ministério, saiu do ministério. Amou o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É a observação que Paulo faz a Timóteo, na sua segunda carta. Na primeira carta a Timóteo, Paulo menciona, por exemplo, Himeneu e um Alexandre, que o abandonaram também, que saíram. Simão, o mágico, mencionado em Atos capítulo 8,
estava em fel de amargura, ou seja, ele se tornou simplesmente cristão por conveniência, porque poderia, nas suas artes mágicas, atrair pessoas com o próprio poder de Deus, coisa que Pedro o adverte severamente, dizendo: olhe, ore para que talvez Deus te perdoe. Ou seja, todos esses textos mostram que existe uma possibilidade, se ela é concreta ou não, se ela é remota ou não, mas nos serve de advertência e um encorajamento para, e é isso que eu quero enfatizar nesta aula, nesse estudo aqui, o encorajamento para que nós possamos viver em segurança naquilo que Cristo fez por mim. O Evangelho, ou, aliás, o João, o apóstolo também, na sua primeira carta, ele adverte-nos sobre o anticristo. Anticristo não é necessariamente apenas um personagem que se manifestará nos tempos do fim, conforme o Apocalipse descreve. Aliás, um parêntese, a carta, o livro de Apocalipse não menciona o nome anticristo em lugar nenhum. Ele recebe uma figura, uma analogia de uma besta, e é certo que este será o anticristo. Mas ele se manifestará no fim dos tempos. 1 João nos adverte de que o anticristo, o espírito do anticristo, a disposição de pessoas ou pensamentos se oporem a Cristo e sua obra é real e verdadeiro. Um perigo que existe, ou seja, nós somos advertidos com relação a isso. Se existe essa advertência, se existem todos esses exemplos mencionados nas Escrituras, Demas e Mineu, os ministros que Jesus menciona, etc., isso revela que há um perigo presente. Ou seja, o perigo da apostasia está presente. É possível. Se ele é difícil ou não, se ele é real ou não, eu não gostaria de afirmar ou de afirmar isso. O fato é que a Bíblia adverte sobre isso. E talvez esta carta nos sirva como uma advertência, né, para os perigos que isso pode nos levar. Então, um pensamento aqui que precisa deixar, que nós precisamos pensar, e está claro, que Deus, ou a carta, não está falando, ou a palavra de Deus, não está falando de fraquezas e pecados da carne que o ser humano comete em todo o tempo. Quando nós percebemos aqui o pecado deliberado, aqueles que deliberadamente, ou seja, de mão levantada, propositalmente pecam, a estes não tem salvação, ou para estes não resta nenhum sacrifício. Aqui eu quero colocar um pensamento. Olha só, nós como cristãos, independente do nosso tempo de convívio no meio cristão, ou tempo de conversão, se você quiser chamar assim, todos nós sabemos o que é errado, certo e errado. Ou seja, todos nós temos conhecimento de que, por exemplo, mentir, faltar com a verdade para uma pessoa sobre determinado fato, isso é pecado. Ou todos nós sabemos que roubar é pecado, que adulterar é pecado, que matar é pecado. Julgar pessoas, falar mal, ter ciúmes, inveja, ou seja, todas as obras chamadas assim da carne mencionadas nas Escrituras. Então, nós temos conhecimento disso. Ninguém de nós comete pecados inadvertidamente. Todos nós sabemos. Ou seja, todos nós, inclusive quando pecamos, possivelmente premeditamos isso. Ou seja, não queremos comparecer num compromisso qualquer e inventamos uma desculpa. Ora, inventar uma desculpa nada mais é do que mentir. E todos nós sabemos que mentir é pecado. Então, sob esse aspecto, nós todos cometemos pecados deliberados. Agora, não é disso que esse texto trata, para a nossa segurança. Porque se eu e você erramos, reconhecemos os nossos erros, as nossas transgressões, nós temos, graças a Deus, um advogado, um intermediário, um mediador, que derramou o seu sangue para que eu e você obtivéssemos perdão das nossas falhas, que se chama Jesus Cristo. Isso não nos libera, não nos autoriza, não nos dá um alvará para que cometamos pecados. Na verdade, nós deveríamos viver com muito mais temor, sabendo o que é errado, o que afronta a santidade de Deus, e não cometermos esses deslizes, ou seja, não darmos lugar às fraquezas da carne. Mesmo porque, se nós ainda cometemos
a um e outro pecado, nós podemos recorrer a Jesus Cristo como sumo sacerdote, conforme a própria carta aborda no seu capítulo 4, né, que ele nos é um sumo sacerdote conveniente, porque ele conhece as nossas fraquezas. A apostasia é, então, e um pecado deliberado é, na verdade, um repúdio aberto e final à obediência a Deus em Cristo. Ou seja, é simplesmente abandonar deliberadamente o cristianismo. Porque o texto nos diz que há um conhecimento da verdade. E essa palavra conhecimento no grego é epignosis. Epignosis. E ela vem, é composta de um superlativo, epignosis, que é conhecimento. Ou seja, é um conhecimento acima do conhecimento. O que nós chamamos de revelação. Um conhecimento revelado. Ou seja, não é apenas uma informação que foi adicionada ao nosso cérebro e agora nós temos, sabemos do que se trata. Um conhecimento revelado é uma informação, algo que nos foi ensinado, nós passamos a praticar isso. Nós costumamos dizer aqui no Biblifique que a sabedoria é a prática de um conhecimento revelado. Ou seja, recebemos uma informação sobre algum princípio da palavra de Deus e passamos a praticá-lo, isso nos torna sábios. E esta sabedoria poderia ser aqui traduzida como este conhecimento revelado. Ou seja, não são apenas informações recebidas que definem um comportamento. São informações que levaram a uma experiência pessoal com a própria palavra de Deus e com o autor da palavra. Portanto, isso quer dizer que pessoas que dão as costas a este conhecimento, que deliberadamente se voltam ou abandonam esta revelação, estão, então, praticando a apostasia. Refere-se, então, conforme o Antigo Testamento mesmo prevê, um pecado cometido de mãos levantadas, ou com a mão erguida, um pecado deliberado. E provavelmente o escritor aos Hebreus está tomando como base, como fundamento para a sua argumentação, aquilo que Moisés escreveu no livro de Números, capítulo 15, a partir do versículo 30. Nesse capítulo, o Moisés trata dos pecados cometidos inadvertidamente, né? Aqueles que, tropecei, pequei, não sabia, desculpe, perdão. Né? Para isso existe um sacrifício, segundo o livro de Números. Para aqueles que foram cometidos de mão erguida deliberadamente, não há sacrifício expiatório válido, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Então, como o escritor aos Hebreus tem como fundamento, base, a lei do Antigo Testamento, ele traz, então, esta verdade para esse contexto. Ele diz, olha, se deliberadamente permanecermos no pecado, se deliberadamente voltarmos as costas, recusarmos, rejeitarmos o conhecimento revelado na vida, isso quer dizer que nós estamos cometendo um pecado deliberado, de mão erguida, e para este não existe sacrifício. Então, essa expressão, né, de pecado deliberado refere-se ao abandono da fé, abandono do cristianismo e voltar, no caso do contexto, ao judaísmo. Ou seja, significa viver para si mesmo. Paulo usa talvez um contexto semelhante, até nós achamos aqui no Biblifique que o autor dos Hebreus deve ser alguém muito, ou devia ser alguém muito próximo a Paulo, porque a teologia é semelhante, apesar de alguns detalhes serem diferentes, a cristologia, por exemplo, mas é alguém que andou muito próximo a Paulo porque os pensamentos se coadunam, eles convergem. Né? E Paulo, no capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, ele coloca justamente o fato da humanidade não reconhecer Deus nem na criação e não reconhecer Deus nem pela sua própria razão. Razão pela qual, né, eles decidiram viver para si mesmos. No capítulo 2, versículo 8. E Deus os deixou viver assim mesmo. Então, já que nega, rejeita toda a revelação de Deus, de quem Deus é, a partir da própria criação, né, onde Deus invisível se fez visível em todos os seus aspectos, da natureza especialmente, então tá bom, então viva para si mesmo. Então é mais ou menos assim, né, de acordo com isso. Os apóstatas, decidiram rejeitar o cristianismo
rejeitar com isso o próprio sacrifício de Jesus Cristo e viver para si mesmos. Deixa que eu quero viver para mim mesmo. Isso caracteriza uma diferença com aqueles que se desviam da fé, como eu já mencionei, né? Aqui se refere ao abandono definitivo, deliberado, do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a apostasia e o pecado cometido deliberadamente, conforme descrito nesse texto, é rejeitar, dar as costas à própria vida que o Senhor Jesus oferece, rejeitar a verdade que está revelada nas Escrituras e em toda a obra de Cristo, na própria obra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e o próprio caminho que conduz, primeiro, à salvação, à reconciliação com Deus, à redenção, remissão, a justificação, ou seja, todos os atos incluídos na grande, maravilhosa, extraordinária obra de Cristo. E principalmente, a vitória sobre a morte, ou seja, é rejeitar a possibilidade de usufruir da maior esperança que eu e você, como cristãos, temos, a vida eterna, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés, juntamente com o nosso Deus, com o Criador do universo. Então, a apostasia, refere-se a abandonar a confiança no sacrifício perfeito de Cristo Jesus e consequentemente, rebelar-se contra o próprio Deus. Então, é um ato inimaginável. Pelo menos, eu não consigo imaginar alguém na atual geração fazer algo semelhante. Né? Como se entrasse, fosse inserido no cristianismo, passasse a viver no reino de Deus e, de repente, rejeitasse perentoriamente, categoricamente, tudo aquilo que Cristo fez. Não apenas não entender, é rejeitar, anular toda a ação da graça de Deus em Cristo Jesus na sua própria vida. É um grande perigo. Se a Bíblia menciona que isso é possível, ainda que nós não achemos isso frequentemente. O escritor aos Hebreus, ele coloca aqui 3 afrontas, né, que foram ou que poderiam ser exercidas ou operadas por esses apóstatas, a apostasia. Primeiro, o texto do Almeida diz calcar aos pés o Filho de Deus, ou seja, colocar a cabeça do Filho de Deus debaixo dos pés. Essa é uma figura muito comum, especialmente no Antigo Testamento, quando reis lutavam, brigavam, guerreavam contra outros reis, o rei vencedor colocava o rei vencido debaixo dos seus pés. Então, calcar aos pés o Filho de Deus, calcar aos pés, nesse exemplo, um rei, significa o desdenho, o desprezo, é um insulto, ou seja, literalmente colocar debaixo dos pés. Então, o apóstata, ao invés de acolher a obra de Cristo, ele está rejeitando e ainda pisa no Filho do Homem. Ao contrário do que de fato acontecerá, e as Escrituras prometem, que o nosso Senhor Jesus Cristo, no futuro, colocará todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, se nós ainda estamos lutando contra enfermidades, contra as fraquezas da nossa carne, contra tribulações, angústias e aflições, obstáculos, desafios que estão rodeando a nossa vida constantemente, um dia tudo isso acabará. Quando o Senhor Jesus Cristo, nem nós, mas o Senhor Jesus, colocará os pés sobre todos e definitivos inimigos. E eu e você viveremos para sempre com ele. Ou seja, esta é uma segurança que nós temos, que é então aqui rejeitada pelos apóstolos. Porque eles fazem o inverso, eles pisam, né, sobre a cabeça de Jesus Cristo, com isso, rejeitando a sua obra, o seu sacrifício. Além disso, o texto aos Hebreus nos menciona que eles profanaram o sangue da aliança, ou seja, reduzem o precioso sangue de Jesus Cristo a algo desprezado, comum, que não pode mais ter parte nas suas formas de adoração. Ou seja, quando eu e você celebramos, por exemplo, a ceia, a ceia nos domingos, ou seja lá em que oportunidade for, né, nós estamos consagrando ou celebrando, adorando ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra por nós, ao seu sangue derramado e ao seu corpo partido,
que nos concedem vida, que nos concedem, conforme já estudamos aqui em Hebreus, o livre acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho, consagrado justamente pelo sangue de Cristo. Então, aqueles que apostatam da fé, que abandonam, que se rebelam contra Deus, estão profanando esse sangue que está como que espalhado, derramado por esse novo e vivo caminho, através ou pelo qual eu e você acessamos a presença de Deus. Então, é uma rejeição a esse sacrifício. É uma rejeição ao próprio sangue de Cristo como expiatório. Ou seja, não consideram a morte de Cristo como suficiente para obter o perdão dos pecados, obter a salvação e, especialmente, a vida eterna e todos os outros benefícios que nós já tratamos aqui também, que o sangue de Cristo nos concede. E, finalmente, um terceiro, que é mencionado aqui, que é ultrajar o espírito da graça. Ou seja, o texto nos diz que há uma difamação, né, que há um insulto à essência da vida do próprio Criador em nós. Gente do céu, eu fico pensando como que pode, ou como poderia. O Espírito Santo, que é a, a presença mais próxima, o elemento mais íntimo que eu e você temos da presença de Deus, de entendermos toda a grandiosidade da obra de Cristo, a excelência, a soberania do próprio Deus, né? Ou seja, a vida de Deus em nós, e esta sendo ultrajada, insultada, né? Rejeitar tudo aquilo que o Espírito Santo produz em nossa vida. Né? Todo o discernimento, toda a sabedoria, toda a revelação das Escrituras, o entendimento daquilo que é importante para nós como cristãos. E simplesmente rejeitar. Né? Então, se olharmos assim esses três aspectos, nós percebemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são todos rejeitados, insultados, ultrajados por aqueles que decidem abandonar o cristianismo deliberadamente. É, portanto, um pecado contra um Deus trino, ou seja, contra a própria trindade de Deus. Então, a consequência disso, né, que o texto nos revela, é uma horrível expectativa de juízo. E, de fato, gente, eu não gostaria de estar na pele de pessoas que chegaram a este ponto. Né? Nós encontramos, como eu já disse, muitas pessoas que uma vez ou outra abandonam o cristianismo, abandonam a igreja, não o cristianismo, mas abandonam a igreja, deixam de frequentar os cultos, decidem viver como querem, mas jamais essas pessoas, pelo menos eu nunca vi, alguém que rejeita completamente a obra de Cristo. Sempre há uma possibilidade de voltar. É um dos grandes textos que contemplam essa possibilidade, está em Tiago, que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, sempre há uma possibilidade de encontrar abrigo na graça, na misericórdia, no próprio amor de Deus para voltar, para retornar aos caminhos. A própria nação de Israel, muitas, inúmeras vezes se desviou dos caminhos. Parte, outra vez todo Israel, enfim, adotaram outros deuses no lugar do Deus vivo. Né? Mas agora, de repente, muitas vezes, pela voz dos profetas, pelas mensagens dos profetas, a admoestação, a exortação, voltaram aos caminhos de Deus. Então, isso é possível. E eu e você precisamos, então, ter a consciência de que isso é possível e que nós precisamos perseverar na nossa vida cristã, buscar, de fato, sempre mais a segurança para que eu e você não caiamos nesse terrível, horrível expectativa de juízo para aqueles que assim agem. Então, alguns cristãos a quem a carta destina, conforme já dito, abandonaram o cristianismo por medo da perseguição. Evidentemente, naqueles dias era mais seguro ser um judeu, que era uma religião permitida, especialmente pelo Império Romano, do que ser um cristão, que era então perseguido pelo próprio judaísmo. Então, muitos abandonaram por medo dessa perseguição. Então, viviam de acordo com as circunstâncias. Né? E que querem, outro aspecto, permanecer nos seus pecados ou ainda rejeitam a obra de Cristo. A esses, enfim, destina-se o terrível juízo, porque estão anulando a vida que Deus concede. Muito bem, a partir do versículo 32, conforme nós lemos, nós devemos perseverar, manter-nos firmes em perseverança.
não é? Porque o Evangelho produz vida. O Evangelho nos produz vida, nos leva a uma viva esperança, nos leva a uma vida de confiança, de descanso, de segurança, mas não nos isenta de provas e de perseguições. Estas farão parte. Costumo dizer muitas vezes, e eu penso até que o Senhor Jesus deve achar graça disso, que ele nos deixou uma promessa que é um tanto quanto indigesta, de que no mundo nós teremos aflições. Tenho dito muitas vezes ao Senhor Jesus que ele poderia ter ido embora desta terra sem liberar esta promessa para nós. Ao mesmo tempo, existe a segurança também de que ele nos quer que nós nos animemos. Né? O versículo continua: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, um mundo no qual eu e você estamos inseridos, apesar das aflições, obstáculos e desafios, já está vencido, já temos a vitória em Cristo Jesus. Aliás, somos mais do que vencedores. Então, a vida sob a luz do Evangelho é seguramente infinitamente melhor do que a escravidão do pecado de Satanás e ainda do legalismo religioso, que no caso aqui do contexto da carta, voltado aos judeus. Então, por hora, nós estamos livres aqui no nosso país da perseguição explícita. Não é? Nós temos liberdade de culto, podemos nos reunir, estamos aqui assistindo às aulas livremente, sem nenhuma censura, sem nada, mas certamente, e nós sabemos disso, há muitos irmãos nossos, mundo afora, que sequer podem mencionar o nome de Jesus Cristo, sequer podem se reunir abertamente para cultuar e adorar aquele que vive. Ou seja, adorar e louvar a Deus que os salvou da situação que o mundo nos oferece. Então, é evidente que a vida cristã, ela não é indolor. Nós não estamos vivendo uma Disneylândia, conforme alguns afirmam. Não é? A vida cristã não é um parque de diversões. Mas, seguramente, aqueles que quiserem viver piedosamente alcançarão a promessa, mas também serão perseguidos. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, e talvez à luz da realidade que eu alcançava, que estava diante dele, a condenação à própria morte, né, encarcerado, aí já nesta última prisão, essa última fase da vida dele, largado num calabouço e já com a pena de morte decretada, certamente ele diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou seja, perseguição eu e você sofreremos, mesmo no ambiente em que vivemos. Muitos cristãos, muitos que decidem seguir o cristianismo, são perseguidos pela própria família, né? São rejeitados pela família, expulsos do convívio familiar em alguns ambientes mais ortodoxos. Existem perseguições no próprio ambiente de trabalho, que não respeita a ética cristã, que quer induzir, seduzir os cristãos que ali trabalham para um ambiente promíscuo de inverdades, de corrupção, de contaminação. Então, ainda que uma perseguição velada, mas ela ocorre. Não é? No próprio modo de pensar, ou seja, o modo de pensar, os modelos mentais que o reino de Deus oferece são completamente incompatíveis com aquilo que o mundo pensa. E, evidentemente, isso causa conflitos e consequentemente, perseguições. Ou seja, ainda que velada, mas, de certa forma, todos nós somos perseguidos, ou seja, o nosso comportamento, quando somos rejeitados pelas pessoas que deveriam nos aceitar, o que deveriam ouvir e desejar o que nós vivemos, ou até simplesmente pela nossa maneira de pensar. E eu e você precisamos lembrar, e esta é a nossa segurança, que aquilo que temos é muito maior do que aquilo que podemos perder por causa da perseguição. Ou seja, conforme o texto nos fala, mesmo a perda de patrimônio, né, não pode tirar a alegria da salvação. Eu estou gravando essa aula em 2024, diante de um cenário catastrófico que abateu o Rio Grande do Sul nos últimos meses. Estou aqui em junho de 2024. E as últimas semanas anteriores a este dia foram terríveis para aquela população. Uma enchente devastadora que destruiu casas, vidas, indústrias, empresas, ou seja lá o que for. E mesmo esta perda de patrimônio, que seguramente será recuperada de uma ou outra maneira, nunca tirará a alegria ou nunca poderá extrair
o valor da salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa esperança, e essa é o modo de vida perseverante que eu e você precisamos buscar, está em Cristo, que é o patrimônio mais valioso que eu e você podemos ter e muito, muito mais valioso do que toda a soma daquilo que eu e você podemos conquistar nas nossas próprias vidas, como patrimônio. Ou seja, a declaração de que eu e você estamos salvos, justificados e que temos direito à vida eterna, ela é muito mais importante, muito mais valiosa do que a declaração dos bens contida no nosso imposto de renda, ou de qualquer um, não é, que possa se apresentar. Eu e você somos exortados a não abandonar a fé por causa de provações e tribulações. Né? A fé não é um sentimento, resultado de declarações positivas. A fé não é apenas algo que nós declaramos, proclamamos. Na verdade, é um estilo de vida, uma convicção de que as promessas contidas na palavra de Deus, nas boas novas das Escrituras, no Evangelho, são verdade e elas se cumprirão porque elas têm uma autenticação do próprio Deus em Cristo Jesus. O justo, conforme o texto nos exorta, vive pela fé e não de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias são, para muitos de nós, severas e nos cobram, nos obrigam a tomar decisões muitas vezes difíceis. Mas o justo vive pela sua fé, não por aquilo que vê e nem por aquilo que sente, mas por aquilo que está declarado na palavra de Deus. Eu e você temos direito à vida eterna, temos direito à alegria da salvação, ao perdão dos pecados, que seguramente, conforme o texto nos coloca, é um patrimônio muito mais valioso do que tudo aquilo que nós podemos ter ou até perder nos dias em que vivemos aqui. Deus, conforme o texto diz, não se compraz naqueles que retrocedem, e sim naqueles que perseveram para alcançar as promessas. Aqueles que perseveram para alcançar as promessas. Ou seja, a perseverança do cristão até o final confirma uma busca autêntica para uma experiência cristã. Aliás, o escritor aos Hebreus continuamente tem advertido, né, nos seus escritos aos diversos grupos e a forma de pensar: ei, continue, vá em frente, força aí. Né? Existe uma esperança maior, existe uma vida melhor, anunciada pelas próprias Escrituras e garantida em Jesus Cristo. Ou seja, não há piloto automático na vida cristã. Eu e você precisamos desenvolver, conquistar os valores da vida cristã continuamente por meio da perseverança. Paulo adverte aos filipenses de que eu e você devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Com temor, que para mim, pelo menos, é a consciência de que Deus está agindo, de que Deus tenha sob seu controle todo e qualquer ato das nossas próprias vidas. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai Celestial. Nada, absolutamente nada, se perde. Nenhum pensamento, nenhuma oração, absolutamente nada. Ou seja, eu e você precisamos, de fato, perseverar, desenvolver esta perseverança. E aí eu penso aqui, né, alguém poderia pensar, mas como fazer isso? Como desenvolver esta perseverança que é tão complicado muitas vezes, que é simplesmente falado, mas nada prático, nenhuma orientação. E eu quero colocar aqui 3 princípios, né, que, na verdade, estão mencionados na própria carta aos Hebreus como atos deliberados daqueles que abandonam o cristianismo. E eu e você, num espírito contrário, numa disposição contrária, desenvolvemos a perseverança, vivendo justamente, opostamente aos aspectos que caracterizam os apóstolos. Em vez de calcarmos os pés ao Filho do Homem, nós valorizamos, honramos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, o servimos de todo o coração. Tenho dito muitas vezes, e nós temos dito aqui no Biblifique, que a posição mais honrosa que alguém pode ocupar no reino de Deus é o de servo do Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele é a autoridade máxima, ele é o governador do universo, é o soberano, Senhor sobre absolutamente tudo, e nós temos a honra de servir ao Senhor do universo. Não é uma pessoa qualquer.
não é o governante de um estado, de um país. É o Senhor do universo, a quem convergem todas as coisas, a quem pertencem todas as coisas, a quem todas as coisas foram criadas. E eu e você somos os seus servos. Então, se eu e você vivermos de acordo com isso, né, e valorizarmos, honrarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, certamente isso nos ajuda a perseverar. Ou seja, nosso estilo de vida, nossa conduta é pautada em servir ao Senhor Jesus Cristo. E tudo o que acontece na nossa vida, absolutamente tudo que acontece e o que nós fazemos, precisa ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, conforme as Escrituras declaram, é digno de toda honra, de toda glória, adoração e louvor. Ele merece sempre, somente Ele, todo e qualquer aplauso. Ou seja, se nós afastarmos o culto, a centralidade da pessoa e honrarmos ao Senhor Jesus Cristo, certamente a nossa perseverança será edificada, será tratada. Pois nós não vivemos, conforme Paulo diz aos Romanos, não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivermos, é para honrar o Senhor. Se morrermos, é para honrar o Senhor. Portanto, diz Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que honra nós temos de vivermos desta forma. Então, amar e não profanar, o segundo aspecto, o sangue da aliança, que garante, então, o pleno acesso ao trono da graça, da misericórdia, ao sangue que garante a justificação, a redenção, a reconciliação com o próprio Criador do universo. É o sangue da aliança devidamente valorizado e amado, honrado, é que nos garante a adoção como filhos do Criador do universo. Não é uma entidade qualquer, não é um Deus qualquer. É o Deus absoluto e soberano, Deus único, Criador de todas as coisas, o nosso Pai Celestial. E, finalmente, o terceiro aspecto, para desenvolver a perseverança, é honrar e não ultrajar a presença do Espírito de Deus em nós. Respeitar que Deus optou, decidiu nos conceder, por causa da obediência do próprio Senhor Jesus Cristo, a presença da essência da sua vida em nós. Ou seja, uma forma de acessarmos livremente a presença de Deus. Não há mais necessidade de sacrifícios, nenhuma obra, absolutamente nada. Eu e você podemos orar sabendo que, por gemidos inexprimíveis até, o Espírito de Deus faz chegar a nossa súplica, o nosso pedido, a nossa adoração, as nossas ações de graças ao trono de Deus. É o mediador, o canal que nós temos para nos comunicar com Deus. É aquele que possibilita que eu e você obedeçamos à palavra de Deus. Nós não temos forças suficientes em nós, por causa da natureza que nós adquirimos do pecado que habita em nós, nenhuma condição, nenhuma possibilidade, nem habilidade, nem capacidade de adentrarmos, de chegarmos à presença de Deus. Primeiro, esse caminho é consagrado pela obra de Cristo Jesus. Depois, pela operação do Espírito de Deus que habita em nós, é que nós acessamos essa presença. E esse mesmo Espírito nos convence dos nossos erros, nos convence da necessidade de buscarmos a justiça de Deus, nos convence a vivermos para evitarmos o juízo de Deus para a condenação, não é? E nos faz compreender as Escrituras e viver de acordo com as Escrituras. Ou seja, esse texto, finalmente, eu concluo aqui, nos serve como um poderoso lembrete da seriedade da vida da fé cristã e das consequências daqueles que rejeitam deliberadamente esses caminhos. Eu quero te encorajar, né, de acordo com essa leitura e tantos outros textos que falam sobre o mesmo assunto, ainda que de formas diferentes. Eu e você precisamos ficar firmes, perseverarmos no caminho da vida cristã. Vale a pena. Ele não é fácil, não é simples. Aliás, o caminho da vida cristã é simples, mas não necessariamente fácil. Nós não estamos aqui numa Disneylândia. Certamente sofreremos, conforme esse texto nos afirma, nos atesta, que sofreremos perseguições. Nós teremos aflições, obstáculos, desafios a serem vencidos. Mas eu e você, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Eu e você podemos continuamente perseverar
em seguir a Cristo, estudando a palavra de Deus, regularmente nos fortalecer na verdade, depender seguramente do Espírito de Deus que ministra continuamente e constantemente aos nossos corações. O meu desejo é que essa perseverança seja contínua na minha vida. E a minha oração é que para que o Espírito de Deus consiga constantemente, continuamente, nos absorver na vida cristã, nos conduzir a um caminho que vai nos levar à glória eterna. Esta sim é a glória eterna. Viver eternamente diante e com o Senhor Jesus Cristo, diante e com o Criador do universo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.